Fala galera, bem-vindo mais uma vez ao canal Eletricamente. Agora vamos fazer mais uma questão de concurso da Petrobras do ano de 2018, feito pela banca Seis Gran Rio, no cargo de engenheiro de equipamento júnior. O enunciado diz o seguinte: um equipamento elétrico é alimentado por meio de um circuito elétrico bifásico. O esquema de aterramento adotado para esse circuito é o TNS. O padrão de tensão do local é trifásico na configuração estrela, com tensão de fase igual a 127 volts. Uma das fases que alimenta esse equipamento entra em contato direto com a carcaça do equipamento, provocando um choque elétrico no operador. Desprezando qualquer resistência de contato, a intensidade de choque em volts para o operador do equipamento é D. Então temos aqui as opções da letra A até a letra E. O que o enunciado quer saber? O operador colocou a mão na carcaça de um equipamento, depois ele tomou choque. Ele quer saber qual é a tensão que esse operador recebeu ao colocar a mão no equipamento. Primeiro eu vou explicar aqui, vou relembrar o esquema TNS. Como é que ele funciona? A gente tem aqui a haste de aterramento. Nessa haste de aterramento vai sair o condutor de aterramento separado do condutor de neutro. Os dois estão na mesma haste, só que eles saem de forma independente para alimentar o circuito. Vamos ver aqui mais para frente. Eu tenho aqui, vou explicar agora para vocês, eu tenho aqui um poste. Esse poste, ele tem os 4 condutores, RST, as 3 fases e o neutro. Essas 3 fases e o neutro entram aqui no meu padrão. E veja o seguinte, olhando aqui para a haste de cobre, você vê que tem o terra e o neutro na mesma haste. E depois eles seguem independente. O neutro vai para o equipamento e o terra vai para a carcaça. Esse pontilhado que você está vendo aqui significa a carcaça do equipamento. Aqui na minha esquerda eu tenho aqui o formato em estrela, da minha rede trifásica. Embora a carga seja bifásica, eles estão pegando apenas o condutor RS, as minhas 2 fases, e deixando de fora a minha fase da letra T. E vamos ver agora como é que vai ficar aqui. O enunciado quer saber o seguinte: a gente tem aqui o operador. O operador, o que ele fez? Ele colocou a mão na carcaça do equipamento e levou um choque. Ele quer saber quanto de tensão está em cima do operador. Vou explicar uma coisa. Quando você tem um circuito TNS, e se o neutro romper antes do padrão, o neutro vira fase. Então, se eu tenho uma fase de 127, o neutro também vai ser 127. Se eu tenho um esquema TNC, que a diferença é o que? O TNC, ele não divide o condutor que nem o TNS, ele sai o mesmo condutor para o neutro e para o fase. Se ele romper antes do QDC, ele vira fase. Então, o TNS vira fase quando rompe antes do padrão e o TNC vira fase quando rompe antes do QDC, certo? Mas no caso aqui da nossa questão, a gente está falando do TNS. Então, para ele chegar ao ponto de tomar choque, o condutor neutro rompeu antes do QDC. Então, como é que funciona? Olha aqui esse esquema. A gente está vendo aqui o poste, certo? Se o neutro romper aqui, deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. Se o neutro romper aqui antes do QDC, o caminho do circuito fica assim, a corrente vem pelo fase e retorna pelo neutro. Só que o neutro está ligado na mesma haste de aterramento, então ele vai voltar aqui pelo aterramento, certo? Isso o TNS rompendo antes do padrão. Então, a corrente que passa pelo fase também passa pelo neutro. Então, a carcaça do equipamento fica sendo o fase, certo? Então, vamos lá. Eu fiz aqui um circuito ilustrando as 2 fontes de 127, a letra R e a letra S. Veja o seguinte, eu tenho aqui o meu operador, eu tenho aqui a minha carga e aqui a minha carcaça no pontilhado. Aqui no meio eu tenho o meu condutor neutro, que também é o meu condutor terra, porque eles estão ligados na mesma haste, como a gente viu aqui. Então,
que aconteceu? Rompeu-se o neutro antes, né, do padrão, e o neutro virou fase e o operador tomou choque. Aí o enunciado quer saber quanto de tensão tem em cima do operador. Repare o seguinte, aqui está os pés do operador, aterrado, digamos assim, né, no chão. Tem o mesmo potencial aqui do terra, que é o próprio condutor do neutro, visando aqui o circuito. Mesmo que ele seja TNS saindo separado, estão no mesmo ponto. Então, como é que fica? Um circuito fechado. O condutor fica em paralelo com essa resistência aqui do equipamento. Essa resistência também está em paralelo com essa tensão R. Então, em cima da resistência tem 127 volts e o operador que está em paralelo com essa resistência também seria 127 volts. Aí, automático, você vinha aqui na questão e marcaria a letra B. Só que não é a letra B. Vou explicar por quê. O que acontece? Em vez de puxar um fio aqui para o pé do operador, simbolizando ele estar em paralelo com essa resistência, aqui eu vou colocar mais uma resistência, porque existe uma resistência do fio do aterramento. Então o que eu vou ter? Eu vou ter a minha resistência que está em paralelo com a fonte R, o meu operador em série com essa resistência do aterramento. Vou redesenhar aqui. Eu vou ter aqui a resistência, que ela tem 127 volts, por estar em paralelo com a fonte de tensão. Eu tenho aqui o meu operador, que colocou a mão, certo? E aqui eu tenho a resistência do aterramento. Então eu tenho uma tensão dividida entre o operador e entre a resistência de aterramento. Já que o operador e a resistência de aterramento têm o mesmo potencial, digamos que eles têm a mesma resistência. Então essa resistência aqui de 127, ela está em paralelo, né, com essas duas resistências, que é o operador e a resistência de aterramento. Então ela se divide por 2. Então 127 dividido por 2 é igual a 63,5 volts. Simplesmente por isso. Então a metade da tensão da rede está dividida entre o operador e a resistência de aterramento. A metade não. Ela se divide em cima do operador. Então é isso aí. Esse é o resultado da nossa questão. Então voltamos lá para o enunciado. Então a letra certa é a letra D, certo? Vou mostrar para vocês aqui a prova. Essa aqui é a prova. Então você pode ver o seguinte. O enunciado 49, certo? Que fala sobre o esquema TNS. Temos aqui, ó, a letra D. Vamos ver o gabarito para a gente ver qual que é a questão certa. Só um detalhe. Aqui, ó, aqui embaixo está dizendo que a prova é a prova 2. Então, pelo gabarito, aqui embaixo, a gente está falando da prova 2. Deixa eu pintar aqui para ficar mais fácil. Aqui. Então, já que a questão 49, letra D, que é o gabarito oficial da banca. Então, é isso aí. Espero que tenha gostado. Vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo, o link do meu livro de eletricidade básica, focada para concurso. Concurso é AGS CEL e AGS BET. O pessoal que quer fazer para a área de elétrica da aeronáutica, né? Sargento especialista. Também serve para o CEFOI, que é para o oficial da aeronáutica na área de elétrica ou eletrônica. Para oficial engenheiro da aeronáutica também. Para o CAP da Marinha. E para os concursos demais aí que cai eletricidade básica, tal. Só que vou deixar aqui também o sumário desse livro, para você poder ver o conteúdo desse livro e ver se ele serve para o seu concurso. Nesse livro tem questões de concurso resolvidas por mim, né? Da maioria dos assuntos, não de todos, mas da maioria dos assuntos. Os mais importantes tem questões de concurso, normalmente 2 ou 3 questões resolvidas no passo a passo. Tem também aqui o link do meu livro de instalações elétricas residenciais, que eu explico como é que funciona os esquemas de aterramento. O esquema IT, o esquema TT, o TNS, o TNC e o TNCS. E as instalações elétricas de um modo geral, né? Você fazer uma instalação residencial do início ao fim, focado na norma 5410 da NBR. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Valeu!